Olá, pessoal. Edmilson Reis, psicólogo. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Fala para mim, você já ouviu falar desse transtorno? Você conhece esse transtorno? Você sabe quais são os sintomas e o que ele pode lhe causar? Pois é, eu gostaria de trazer inúmeras informações hoje para que você possa entender um pouco sobre esse transtorno e saber que é possível o portador desse transtorno ter uma vida plena, funcional, produtiva, como qualquer outra pessoa. O transtorno de déficit e atenção e hiperatividade, ele é iniciado desde a infância do indivíduo. Desde lá de pequeno, aquela criança que às vezes é muito hiperativa, ou aquela criança que às vezes é muito reprimida, aquela criança que não consegue ter atenção nas coisas, não consegue cuidar daquelas coisas que são dela. Se o indivíduo ali ele não foi identificado, não for levado a profissionais preparados e qualificados para verificar realmente se ele tem o diagnóstico ou não, esse indivíduo ele vai trazer inúmeros prejuízos ao longo de toda a sua vida. Quem é portador desse transtorno, ele tem prejuízos na vida social, na vida amorosa, na vida familiar, na vida profissional, na vida acadêmica. Então, pessoal, veja o quanto esse transtorno pode influenciar de forma negativa, quando não diagnosticado, quando não tratado corretamente, a vida do indivíduo. Na infância, é muito comum esses indivíduos serem taxados pela família como, ele não tem atenção com nada, ele não tem cuidado com nada, ele não está nem aí para as coisas dele, ele não cuida, ele deixa tudo largado. Parece que ele não ouve a gente fala as coisas para ele e parece que ele está no mundo da lua. Olha aí o quanto esse transtorno pode influenciar a vida familiar deste indivíduo. E imagina aquela criança que está ouvindo tudo aquilo, sem entender por que, que ela é daquela maneira, por que, que ela age daquela forma. Como vocês acham que vai ser o emocional dessa criança? Na vida estudantil, desde criança, adolescente, pré-adolescente, na vida adulta, esse indivíduo ele vai ter dificuldade. Dificuldade como concentração, foco, como dificuldade de memorização. Por quê? Porque ali ele está estudando, ele está tentando prestar atenção na aula e ele não consegue. Qualquer coisa tira a atenção dele, qualquer outro assunto aleatório com outras pessoas tira a concentração dele. E se o indivíduo não sabe identificar isso e lidar com isso, ele vai ter muita dificuldade na sua vida acadêmica. Ele vai ter dificuldade na sua vida social, pois ele pode estar ali num bate-papo com os amigos, e aí a mente dele começa a gerar um monte de outros pensamentos, diferente do foco da conversa que eles estão tendo ali. E como que esse indivíduo vai se sentir? Ele vai se sentir angustiado, ele vai se sentir inferiorizado, porque quando ele se dá conta, ele nem sabe mais do que estão falando ali naquela roda de bate-papo, porque ele se perdeu nos seus pensamentos, está pensando em outras coisas diversas. Veja o quanto pode afetar a vida social do indivíduo. Tudo resultado do transtorno, do TDAH. Na vida profissional, afeta também de inúmeras maneiras. Por exemplo, a pessoa está ali numa reunião profissional e aí daqui a pouco ela não está mais atenta na reunião. Ela se perdeu nos pensamentos também, ela está pensando em outra coisa, em outras questões e perdeu totalmente o foco profissional. E quais os riscos para ela nessa vida profissional? O risco de perder o trabalho, de ser taxado como um profissional que não tem atenção, um profissional que não é comprometido. Isso pode atrapalhar a evolução profissional de carreira desse indivíduo por toda a sua vida.
Então veja, esse transtorno ele pode trazer inúmeros prejuízos para a vida, desde a infância até a vida adulta. Se esse indivíduo ele não identificar que ele pode ser portador do TDAH, mas você não é refém desse transtorno. Aqui em terapia, nós podemos tratar esse transtorno e lhe trazer inúmeros benefícios. Vamos identificar primeiro, diagnosticar corretamente se você é portador ou não desse transtorno, se você precisa entrar com medicação ou não. Aqui em terapia eu vou trabalhar com você inúmeras técnicas para você poder lidar com esse transtorno, identificar esse transtorno. Identificar quando esse transtorno está atuando em você, está alterando o seu emocional, está alterando o seu cognitivo, está alterando a sua forma de percepção das coisas. Nossa, Edmilson, então, se eu sou portador desse transtorno do TDAH, porque eu me identifiquei com alguma dessas características aí que você relatou, opa! Primeira atenção que eu quero trazer para vocês. Eu falei só de algumas características. Nas patologias psicológicas, é muito comum algumas características se repetirem em inúmeras patologias diferentes. Por isso que é importante você buscar um profissional preparado, qualificado, que vai lhe diagnosticar corretamente. Então, o primeiro passo é ter um diagnóstico correto. Segundo passo, eu quero passar a informação que você não é refém desse transtorno. Você pode conviver com ele a sua vida toda, mas de uma forma funcional, que ele não venha a te prejudicar a sua vida. A partir do momento que aqui em terapia você vai entender esse transtorno, como ele atua na sua vida, vai aprender a identificá-lo, vai aprender técnicas que eu vou lhe ensinar, técnicas para lidar com esse transtorno, para coibir esse transtorno, para você retomar o seu controle emocional, cognitivo. Aí você vai ver que você consegue ter uma vida funcional, plena, produtiva, conquistando os seus objetivos, suas metas, igual qualquer outra pessoa, desde que você tenha esse tratamento correto. Então, esse transtorno ele afeta toda a sua vida, como eu já falei, amorosa, profissional, familiar, social, profissional, acadêmica. E aí, pessoal? Vocês se identificam com alguma dessas características que eu estou trazendo aqui? Você conhece alguém que se identifica com essa característica? Um amigo, um familiar, no trabalho? Olha só, quero pedir a sua interação com este vídeo. Se você está gostando desse vídeo, se esse vídeo está te trazendo algum conhecimento, deixa o seu coraçãozinho, deixa o seu like, compartilha. Compartilha com seus amigos, com a sua família. Você pode estar ajudando que algum deles, ao ver esse vídeo, se identifique com essa característica e busque por uma ajuda especializada. As pessoas portadoras desse transtorno muitas vezes não identificam, não conseguem compreender por que elas agem dessa maneira. Por que elas têm dificuldade de ter foco? Por que elas têm dificuldade de ter atenção? Por que elas querem fazer várias coisas ao mesmo tempo e não conseguem concluir nenhuma? Olha o quanto de malefício emocional traz para o indivíduo. Sentimentos de inferioridade, sentimentos de incapacidade, sentimento de ser diferente dos outros, de inferiorização. Ok? Então, gostaria de pedir para vocês, compartilhe, comente, compartilhe. Se vocês estão gostando desse conteúdo, divulgue ele para o máximo de pessoas que vocês conhecerem. E lembre-se sempre de buscar por uma ajuda especializada, por um profissional qualificado, que vai poder te assessorar no seu desenvolvimento para lidar com esse transtorno e ter uma vida plena.